Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'av Leben, falando dessa vez sobre a Parashá Vairá. Hoje nesse programa estaremos falando sobre a primeira, segunda e terceira aliá. Como eu sempre digo, esse programa não é um programa proselitista, mas é um programa feito especialmente para a minha família, para os meus filhos, a Gabriela Dodani, minha primogênita, o Gabriel Kalev, meu segundo filho, homem, a Ariela Hesed, a minha segunda filha, que até então era caçula, e agora o Eliav Hassid, recém-chegado, Baruch Hashem. Esse programa não é proselitista, é feito diretamente para eles, com o objetivo de falar sobre a Parashá HaShavua. Qualquer outra pessoa que esteja assistindo e queira se beneficiar dele, fique à vontade. Estaremos dessa maneira nos sentindo contentes, alegres, por estar contribuindo de uma certa forma com divulgações de palavras de Torá. Ok? Então, essa primeira aliá, ela vai então do capítulo 6 do Pasuk 2 até o capítulo 6 do Pasuk 13. Vamos fazer a brachá da leitura do Torá para não falarmos palavras de Torá em vão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim venata lanu et torato. Baruch atah Adonai, não tem a Torá, amém ve amém. Deus falou a Moshe, ele disse: eu sou Deus. Eu me revelei a Avraham, Isaac e Yaakov como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas com o meu verdadeiro nome, Adonai, no caso o tetagrama, Yud-Kei Vav-Kei, não me tornei conhecido a eles. Eu também fiz a minha aliança com eles, dar a terra de Canaã, uma terra de suas peregrinações, onde eles viveram como estrangeiros. Eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel, a quem os egípcios estão retendo como escravos, e eu lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos israelitas: eu sou Deus, eu tirarei vocês do trabalho forçado no Egito e salvarei vocês da escravidão deles. Eu redimirei vocês com o braço estendido e com grandes atos de julgamento. Eu tomarei vocês para mim como um povo, e eu serei para vocês como Deus. E vocês saberão que eu sou Deus, o Deus de vocês, aquele que está tirando vocês de sob o jugo dos egípcios. E eu trarei vocês para a terra com referência a qual eu ergui a minha mão, jurando que eu a daria a Avraham, Isaac e Yaakov, eu darei a vocês como uma herança. Eu sou Deus. Moshe relatou então por isso aos filhos de Israel, mas eles não mais ouviram graças ao espírito curto, o seu espírito quebrado que eles estavam devido ao trabalho. Deus falou a Moshe dizendo: fale ao faraó, rei do Egito, para que ele permita que os filhos de Israel deixem a sua terra. Moshe falou perante Deus: se mesmo os filhos de Israel não me ouviram, como eu posso esperar que o próprio faraó me ouça? Eu tenho dificuldades de falar. Deus falou para Moshe e Arão, e eles lhe deu instruções com respeito aos filhos de Israel e ao faraó, o rei do Egito, de modo a habilitá-los a tirar os filhos de Israel do Egito. Até aqui. É interessante que essa primeira parashá aqui fala sobre o seguinte, que Deus então começa falando, como Moshe fala sobre que ele se revelou aos pais não daquela maneira, né? Mas não a maneira de El Shaddai, não como o tetagrama. Aí fica a pergunta: por que Deus fez isso? A gente já respondeu no programa passado, né? Por que Deus se revela como Ele quer, da maneira que Ele quer, e através das essências, ou seja, as emanações, os atributos que Deus. Mas existe depois uma explicação, já vou trazer para vocês aqui. Vamos só continuar por tópico. Eu também fiz a minha aliança com eles. Deus está retificando a aliança que Ele fez de dar a terra. Então a terra de vocês não é essa. Não adianta vocês ficarem aí, que vocês vão para a terra de vocês. Lá vocês têm um trabalho para fazer, não é aqui que vocês vão ficar. Ok, Israel, aqui os egípcios, aí ele fala: eu também ouvi, Deus ouve, gente, o gemido dos filhos de Israel. Aqui os egípcios estão retendo como escravos. Deus ordenou? Deus não ordenou que os egípcios se escravizassem, mas falou que uma nação iria escravizar. Eu não dei ordem, não foi eu que ordenei que eles maltratassem meu povo. Mas Deus, eles estão fazendo, e se tudo depende de ti, tá, eu estou compactuando, eu estou permitindo, mas eu não deixei.
entendeu? Eu não disse, vá lá e morda. Nenhum pai pede para um outro filho, vai lá e bater no outro filho, não. Mas às vezes o pai está olhando e está vendo o filho beliscando o outro filho, está dizendo, não mandei você fazer isso, aguarde, você vai ver, eu vou corrigir você. Trazendo uma linguagem mais simples, numa linguagem mais simples, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí Deus fala que eu sou Deus, eu tirarei vocês, é o próprio Deus que está tirando o trabalho, não é o homem, não é, apesar de Moisés ser um grande tzadik, Moshe Rabbeinu, um grande Rebbe nosso, mas Deus está dizendo, eu mesmo estou tirando vocês. Nós sabemos que Moshe, não desqualificando Moshe, longe disso, ele era o Shaliach de Hashem, mas falando que eu mesmo tirarei vocês do trabalho forçado do Egito, eu salvarei vocês da escravidão deles, eu redimirei vocês com o braço estendido e grandes atos de julgamento. Eu tomarei vocês para mim como um povo. Falei, mas eles já não eram povo de Deus? Eram, mas eles não eram livres nem fisicamente e nem espiritualmente naquele momento que estavam com os espíritos amargurados para servir a Deus. Então, por isso que Deus fala, eu serei para vocês um Deus. Porque a partir do momento que a gente faz aquilo que Deus quer, Deus passa a ser nosso Deus. Se ninguém quiser servir a Deus, Deus não vai ser o Deus deles. Uau, como é que você está falando isso? A gente sabe que numa linguagem mais superior, a gente sabe que Deus é Deus, sempre vai ser Deus eternamente. Mas trazendo uma linguagem real, no nosso mundo, dentro quando eu digo Deus não é Deus no nosso mundo, lógico que Deus é Deus no nosso mundo. Mas existe um paradoxo aqui. Quando fala que Deus ele é Deus, sempre será Deus, independente de qualquer pessoa acreditar nele, ele sempre será Deus, ele que governará tudo. Mas em nossas vidas, ele só será Deus quando nós aceitarmos. Então Deus, na realidade, ele só se torna Deus realmente quando existe um povo. É que nem um rei. Um rei, ele só é rei se ele tiver súditos. Se ninguém obedecer ele, se ninguém respeitar eles, ele não vai ser rei. Um presidente não vai ser presidente se ninguém respeitar as leis e etc. Então, Deus se faz rei, ele já é rei, mas ele se faz rei para nós quando nós o recebemos. Deu para entender? Eu só sou seu pai se você me aceitar como pai. Se você disser, você não é meu pai, você vai Deus o livre não permita. Deus o livre não permita, mas você vai me respeitar, você não vai me honrar, você não vai ter nenhum tipo de consideração para mim, mas eu sou seu pai, eu te gerei, não adianta, entendeu? Um pai é pai, mas você só vai me considerar como pai e eu só vou te considerar como filho também quando a gente tiver essa união de você fazer aquilo que me agrada e eu fazer aquilo que me cabe como pai também. Por isso que existe um ditado no Brasil que fala, o verdadeiro pai não é aquele que bota no mundo, ou seja, aquele que somente gerou o filho, mas aquele que cria, aquele que cuida. A Torá, ela traz essa verdade absoluta, por isso que Deus fala, e eu sou Deus, e ele fala, e vocês saberão que eu sou Deus, ou seja, o Deus de vocês. Não era? Lógico que era, mas precisava de toda essa questão. Aquele que está tirando vocês sobre o jugo dos egípcios, de Abraham, do jugo dos egípcios, eu trarei vocês para a terra com reverência que ele jurou. É interessante que Deus jurou, levantou a mão, ele mesmo levantou a mão, jurando a ele mesmo que ele iria fazer isso, e darei essa terra. E Moshe então relatou aos filhos de Israel, mas eles não acreditaram. Por que o povo não acreditou? A gente sabe que é muito interessante, é por isso que eu também gosto da Torá, parafraseando uma pessoa que falou uma vez isso, porque a Torá ela é verdadeira. A Torá não mostra as pessoas perfeitas, mas ela mostra os erros, as fraquezas de cada uma das pessoas e até mostra os podres também das pessoas, porque ela é um livro que traz pra gente como a gente deve viver. Então você vê as fraquezas, vê as vitórias, as derrotas, e o povo não acreditou. Como é que eu vou acreditar num Deus que diz que olha pela gente, que diz que ama a gente, que está com aqui, prometeu nossos pais e está permitindo com que isso aconteça? Porque o povo realmente estava amargurado ali. E aí Moshe vem e diz aqui Deus, porque Moshe novamente luta contra Deus aqui, luta, quando eu falo no caso aqui, de dizer, olha, eu tenho dificuldade de falar, Deus já não tinha castigado ele antes? Castigado não, perdão. Deus não tinha já brigado com ele, se aborrecido com ele, né? Quando se aborreceu, vai, eu estou mandando você ir depois de uma semana, né? Por Moshe falar duas vezes que ele não iria porque ele tem problema na fala, porque Moshe está falando a mesma coisa, porque até então Moshe achou que ele só iria falar com o povo, e aqui nessa hora diz os nossos sábios que vou ter que falar com o faraó também, mas se nem o povo ouvir, como o faraó vai me ouvir? Porque o faraó não escutou e também o povo de Israel não escutou. A Hassidut nos explica uma coisa, que Moshe serviu a Deus, na realidade, com o lado do intelecto, né? Ou seja, qual é a causa, motivo, razão? Lembra que a gente falou que Moshe, ele era uma pessoa que ele era curioso,
ele era aquela pessoa empática, ele sentia o que a outra pessoa sentia, e cada vez que ele ia ver alguma coisa, ele queria saber qual causa, motivo, razão, circunstância, porque essas coisas estão acontecendo. E a gente vê aqui mesmo no Passuque do capítulo 6, no Passuque 16, que fala que não é aqui, mas fala que a faísca da Hassidut, ela nos traz essa conversa que Moshe teve com Deus, por Moshe ter esse atributo da intelectualidade, ele pensar racionalmente e servir a Deus dessa forma racional, a sabedoria, ou seja, buscando essa sabedoria, servir a Deus com sabedoria e buscando a sabedoria de Deus. Por isso que ele foi usado para transmitir a mensagem ao povo. Por outro lado, aqui diz a faísca da Hassidut que os patriarcas serviram a Deus com coração, com amor. É por isso que nós vemos no Shema Israel: e amarás o eterno teu Deus, amarás de todo o teu coração. Os patriarcas, Abraham, que amou a Deus com todo o seu coração, não serviu a Deus somente com o intelecto. Lógico que ele acabou chegando até a Deus pelo intelecto, quando ele começou a olhar, ver que, poxa, o sol que é Deus, ele viu que o sol se pôs, falou, bom, esse daí não pode ser Deus. Entendeu? Ele começou a observar os elementos da natureza, ele viu que existia um ser supremo maior que governasse a vida, e não só a lua, as estrelas, como aquelas pessoas achavam que eram deuses, ou estátuas, ou seres, enfim. O Deus Todo-Poderoso é aquele que é ingovernável e que governa tudo. Ele foi pelo intelecto, mas mais pelo intelecto, ele foi pelo amor. Tanto é que Deus fala que Abraham era meu amigo, porque andava com ele, era amigo de Deus. E um amigo é aquele que traz o coração. Servir a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. É uma explicação minha. Estou dizendo que o Abraham serviu a Deus com o coração. Lógico que serviu com o intelecto também. Mas eu acredito que foi muito mais pelo amor com o coração, porque ele abnegou toda a vida dele, ele se largou tudo por amor a um único Deus. Saiu da sua família, da casa da sua parentela, etc. Com toda a sua alma. Para mim, isso quer dizer Yitzhak, ou Isaac. Por quê? Porque Isaac, além também de largar tudo, ele serviu a Deus com toda a sua alma. Você não vê Isaac tentando fazer nenhuma coisa diferente. Ele seguiu os mesmos passos do pai, se anulando para servir a Deus. Serviu a Deus com toda a sua alma. E com toda a sua força, o nosso patriarca Jacó, que com toda a força, porque ele foi que lutou com Deus, ele que lutou com o anjo, lutou com os homens e venceu. E nós vemos que Jacó lutou, trabalhou e usou todos os bens materiais dele para quê? Para servir até o eterno nosso Deus. E servirás o eterno teu Deus de todo o teu coração, Abraham, de toda a tua alma, Yitzhak, de todo o teu poder, e Yaakov. Aí depois fala, e de todo o teu entendimento, o teu intelecto, Moshe. Você também não só deve servir a Deus com o teu coração, mas com toda a tua vida. Por mais que com toda a mesmo que você não entenda as coisas, como o judaísmo fala, faremos e entenderemos. Primeiro faremos, depois entenderemos. Então, por mais que você viva a sua vida, aí você começa a servir a Deus de todo o teu coração, de todo o teu poder, com todos os teus recursos. O carro é para servir a Deus, a roupa é para servir a Deus, o dinheiro é para servir a Deus, o dinheiro é para comida cachê. Enfim, até a faculdade que você vai fazer é visando o projeto de Deus para a tua vida. E com todo o intelecto agora com Moshe, ou seja, qual causa, motivo, razão, circunstância, vamos entender, vamos estudar isso daí. Eles nunca viram a necessidade de questionar Deus, ou desafiar e dar uma explicação de suas obras sobrenaturais, das suas ações. Só Moshe, cuja força foi o intelecto, exigiu saber por que você maltrata o seu povo. Moshe era o único que perguntava. E aí a gente vê aqui que quando começa essa paraxá, Deus começa meio que censurando Moshe, porque fala Vaidaber Elohim, ou seja, a palavra Elohim, lembra que eu falei, traz um atributo meio que de severidade, quando Deus está corrigindo, o atributo de severidade aqui para Moshe, dizendo, por que você falou mal do meu povo? Entendeu? E Moshe na realidade não estava falando mal, ele estava trazendo uma realidade. Deus responde a Moshe dizendo, a pergunta de Moshe, por que você maltratou seu povo? Deus está falando, olha, eu me revelei ao patriarca, como El Shaddai, como Todo-Poderoso, eles me serviram com o coração. Mas você que está me servindo com o intelecto, eu não quero que você me sirva só com o intelecto. Até porque a maneira que eu estou me revelando para você, como o tetagrama, significa que eu estou na realidade transcendendo todas as limitações. Eu estou me revelando de uma maneira que eu nunca revelei para ninguém. Então me sirva não só com o intelecto, mas com o coração. Bem, continuando aqui ainda, agora vamos passar para a segunda aliá, da Parashá Vaierá. Essa segunda aliá, ela vai do capítulo 6,
do Passuque 14 até o Passuque 27, tá? O versículo 27. Estas são as cabeças de suas famílias, da casa de seus pais. Os filhos de Reuven. Aí vem traçando, na realidade, uma genealogia aqui, uma descendência, uma ascendência, tá? Revelando Moshe e Aharão. Ok? Então vem falando sobre Levi, vem falando sobre os filhos de Reuven, depois os filhos de Shimon, aí Gershon, depois de Gershon, aí vem trazendo aí, falando que Levi, então, viveu tantos anos, 137 anos, e aí até chegar então em Aharon e Moshe, ok? Então, vocês podem ler aí. Existe só uma pergunta: por que a Torá vem trazendo então essa genealogia ou essa ascendência aqui de Moshe e Aharon? Por que essa lista acontece? Então aqui mostra, Rashi traz uma resposta, né? Por que a Torá então traz essa lista aí até Moshe? Diz que Rashi traz essa resposta para a gente dizendo que eles foram escolhidos, ok, como redentores. E por que eles foram escolhidos então? Eles foram escolhidos em honra, ok, de seus pais, aponta os seus pais. Então Rashi fala aqui que nasceram para Yocheved e Amram, uma vez que seus pais arriscaram suas vidas para resistir ao decreto de Faraó. Yocheved continuou ajudando no nascimento de bebês, no caso dos bebês hebreus ali, judeus, apesar de do ato ser proibido, e Amram continuou tendo relações matrimoniais com sua esposa, apesar das consequências serem muito possivelmente fatais para qualquer criança que tivesse ou que viesse a nascer. Esse foi o mérito que as crianças deles, no caso Moshe e Aharon, nasceram para ser os libertadores do povo judeu. Então aqui o Eterno tenta trazer uma explicação de como, por quê, qual foi a causa, motivo, razão e circunstâncias de Moshe e Aharon terem sido escolhidos. A gente sabe que eles foram escolhidos não só por causa da personalidade, da característica que cada um tinha, ok, mas também devido ao mérito de seus pais, tá? Foi justamente pelo mérito, ou seja, os pais deles trabalharam para isso, os pais deles, a gente vê Yocheved ali, né, ajudando justamente no nascimento dos bebês hebreus ali, né, dos bebês israelitas, judeus ali, e então isso foi atribuído a Moshe, o mérito dos seus pais. E mais um pouco aqui adiante, depois que fala sobre aqui no Passuque 24 do mesmo capítulo 6, fala que os filhos de Korah eram Assir, Elkanah e Asaf, e estes são as famílias dos Koratitas. E Elazar, o filho de Aharon, casou-se com a filha de Putiel, né? E ela gerou a Pinhas. Interessante aqui que a gente acaba vendo de onde vem a genealogia, a essência dessa figura aqui, desse personagem chamado Pinhas, que nós vamos falar muito dele lá na frente, ok? Depois do bezerro de ouro, um pouco mais lá para frente, ok? Os acima são os cabeças dos clãs dos levitas, de acordo com as suas famílias. Estes são Moshe e Aharon, mencionados acima, a quem Deus disse: tirem os filhos de Israel do Egito, de acordo com suas legiões tribais. Aqui a gente aqui tem a resposta da pergunta: por que Deus escolheu Arão e Moshe? Justamente a resposta está aqui. Esses são Moshe e Aharon, quem Deus disse: tirem os filhos. Ou seja, quem são eles? De onde eles vieram? De que família eles são? É qualquer pessoa? É uma pessoa por acaso? Não. Eles tiveram os méritos então dos seus pais terem trabalhado para que eles até pudessem ter esse nível, né, de posição e honra de tirar o povo de Israel do Egito, ok? Estes são aqueles que, seguindo as suas instruções, foram ao faraó, rei de Mitzrayim, do Egito, com a finalidade de tirar os filhos de Israel do Egito. E ambos, Moshe e Aharon, cumpriram esta missão, sempre falando que era Moshe e Aharon. A partir desse momento agora, do capítulo 6 do Passuque 28, começa a terceira aliá, ok? E essa terceira aliá, ela prossegue e ela entra no capítulo 7, e ela vai, então, portanto, até o capítulo 7, Passuque 7. Começando, então, aqui a terceira leitura,
do Passuque 28 do capítulo 6 diz que foi no dia em que Deus falou a Moshe e a Arão no Egito. Deus falou a Moshe e disse: eu sou Deus, eu sou Deus, diga ao faraó, rei do Egito, tudo que eu estou lhes dizendo. Ou seja, os nossos sábios vão dizer, o Midrash vai dizer que porque a Moshe falava diretamente para o faraó, só que ele falava na linguagem hebraica. Então, as palavras de Moshe eram muito certas, ou seja, o que Deus falou é aquilo. Se Deus falou Aleph, Beit, Gimel, Moshe falava Aleph, Beit, Gimel, e só, mais nada. Moshe nem interpretava, olha, Deus mandou dizer isso, mas ele quer que você... Não, ele falava apenas em hebraico. Como o faraó não entendia hebraico, então o Aharon interpretava essas palavras e traduzia para o faraó, ok? Então por isso que a Torá fala que os dois, né, ali no Passuque 27, ele fala que ambos, Moshe e Aharon, cumpriram esta missão. E aí fala então que o Moshe falou tudo, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que estou lhe dizendo, ou seja, tudo o que eu falo. O que eu não falo, não diga. E aí continua aqui então no capítulo 6, no Passuque 30, Moshe disse perante Deus: mas eu tenho lábios bloqueados, como o faraó prestará atenção a mim, falando para o Eterno que ele tinha deficiência na sua boca, no linguajar. Deus disse, aí agora começa o capítulo 7, Passuque 1, Deus disse a Moshe: observe, eu lhe farei como um mestre de pragas e torturas sobre faraó, e seu irmão Aharon será o seu intérprete. Você deve anunciar tudo que eu lhe ordeno ao faraó. Então foi aquilo que eu disse. Só para a gente reforçar um pouco isso que nós estamos falando, existe uma pergunta que nossos sábios fazem: qual é a relação de Deus então a reclamação adicional de Moshe, eu tenho lábios bloqueados? O que é que Deus falou com relação a isso? Rashi nos traz essa resposta. Ele disse que Deus falou para Moshe que ele lhe fez, ou seja, Deus estava fazendo de Moshe agora um mestre sobre Faraó, um juiz e um governador para reger sobre ele com pragas e torturas. Ou seja, Moshe iria decretar o que iria acontecer com Faraó ou com Mitzrayim. Ele também falou para Moshe que para cada missão de transmitir uma mensagem de Faraó, ele deveria dizer só uma vez, não tem que ficar repetindo, é uma vez só e pronto. Da mesma forma que ele tinha ouvido da boca de Deus, ok? Então Arão interpretaria e explicaria então essa mensagem ao faraó, E como eu sempre explico para vocês, a gente deve julgar de forma favorável outro judeu. Algumas pessoas podem interpretar de maneira errada e criticar aí Moshe, por dizer, poxa, aí Deus está chamando Moshe e toda hora ele fica renegando, dizendo que na realidade ele tinha problemas na fala. O Ramban nos traz uma interpretação aqui de que essa foi a segunda vez somente que Moshe falou, argumentou, usando então a dificuldade da fala. A primeira vez foi na sarça ardente e agora aqui. Por quê? Porque ele achava que ele não iria falar com o faraó, que na verdade ele ia falar com Arão e Arão ia passar as instruções para o povo, ok? E ele achou que era Arão que ia falar com o faraó e não ele diretamente, né? Ou seja, mas a gente sabe, como acabou de ler lá, que ele falava diretamente com o faraó, mas era Arão que interpretava. Por isso que ele se negou, porque ele tomou um susto. Eu achei que ia vir falar só para o povo, agora o senhor está pedindo para falar diretamente com o faraó? Se nem o povo me escutou, como é que o faraó vai me escutar? Então, seguindo aqui ainda a leitura direta do Humash, então fala que seu irmão Arão o relatará ao faraó, a própria Torá está falando isso, então mandará os filhos de Israel deixarem a sua terra. Eu endurecerei o coração de faraó. Por que Deus endurece o coração de faraó? Deus não deu livre-arbítrio, por que ele endurece? Significa que o faraó queria, em um determinado momento, libertar o povo, mas Deus não permitiu, né? Dessa maneira Deus estaria maltratando o seu povo. Pois assim terei a oportunidade de mostrar os meus milagres e maravilhas na terra do Egito. Então a gente sabe que isso não é bem assim, os nossos sábios vão dizer, Rashi vai trazer também para a gente que o faraó já tinha o coração endurecido, ele realmente estava disposto a não deixar o povo ir. Somente quando ele estava em aperto, ali passando por uma dificuldade, ele permitia sair, mas Deus novamente tocava e dizia, não, mas agora não é você que quer, agora sou eu que não quero. Ou seja, é que nem um filho, ok, que o pai pede para o filho, faça isso, e o filho não vai fazer de jeito nenhum, ou bate o pé, diz que não vai fazer, e o pai fala, agora eu não quero que você faça, e o filho vai querer fazer. Deus disse, agora não quero, entendeu? Agora você não vai fazer isso.
para mostrar para você como eu vou te corrigir. Quem manda aqui é o Pai. Eu endurecerei o coração de Faraó, então, com o intuito de mostrar os meus milagres, e por isso o Faraó não ouvirá vocês. Mas então eu mostrarei a minha mão, tá? Contra o Egito para lhes golpear, e eu tirarei a minha legião do Egito, ou seja, os filhos de Israel. Meu povo, meus filhos de Israel, fora do Egito, com grandes atos de julgamento, quando eu estender a minha mão sobre os egípcios e trouxer os filhos de Israel do meio deles, o Egito saberá que eu sou Deus. Moshe e Arão assim fizeram, e eles fizeram exatamente como Deus lhes tinha instruído quando eles falaram ao Faraó. Moshe tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83 anos de idade. Até aqui termina a nossa terceira aliá. Ok, vamos fazer a brachá da leitura da Torá posterior, e depois o papai comenta algumas coisas mais em tópico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayu lonatah betochenu Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Rashi fala aqui que agora que Faraó se comportou perversamente e de forma voluntária, me opôs, eu sei que não há nenhuma boa vontade entre estas nações que os levariam a se arrepender de maneira sincera. Por isso é uma ideia boa endurecer o coração dele, de forma que eu possa aumentar então assim os milagres e sinais contra ele, e você poderá reconhecer o meu poder. Porém, durante as primeiras 5 pragas, ok, a Torá não menciona que Deus endureceu o coração do Faraó. Preferivelmente declara que o seu coração se endureceu. Foi aquilo que eu disse, que o Faraó já tinha a predisposição, ele já tinha o coração endurecido, ok? Ele não iria reconhecer, por mais que ele mandasse embora, não seria de bom grado. Então Deus fez, já que você não vai fazer isso de bom grado, você vai fazer então pela força. Eu vou endurecer o seu coração. E daqui, depois que eu endurecer o seu coração, que você vê que endureceu, quando chegar lá na frente, quando eu fizer todas as minhas obras e sinais, aí você vai ver realmente que eu sou Deus. Ou seja, não é deixar o povo ir de coração duro, mas realmente saber e reconhecer que eu sou Deus. A Hassidut nos traz um outro ensinamento que fala: Moshe, ele era um shalir, ele era um emissário, um enviado de Deus para quebrar as forças do mal que Faraó encarnava. Uma vez que um shalir não pode se desviar das ordens que recebeu, Moshe falou ao Faraó em hebraico, entregando as palavras de Deus precisamente da forma que ele as ouviu, antes que Arão as explicasse. Então Moshe dava a mensagem do jeito que Deus tinha dito, depois Arão vinha e interpretava segundo a linguagem do Egito, ok? E explicava o que iria acontecer. Então esse é o papel do shalir, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas fazer somente aquilo que Deus mandou. E é esse o papel que nós devemos fazer. Todo judeu ele é um shalir. Costumamos dizer que nós somos shalirim, somos emissários de Deus. Porque Deus, quando nos entregou a Torá, Ele nos entregou a Torá para que a gente fizesse a vontade dEle, fosse representante dEle. Da mesma forma, quando Deus criou Adam Arishon, quando disse criou Deus o homem e a mulher, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, não é essa imagem propriamente carnal, material que nós estamos falando, mas a imagem de que se Deus é bom, nós devemos ser bom. Se Deus é misericordioso, nós também devemos ser misericordiosos. Se Deus perdoa, nós devemos perdoar também. Então, quando nós começamos a imitar as características de Deus, de Hashem, nós nos tornamos filhos deles, nós nos tornamos parecidos com Deus. E o que Deus quer é que a gente se torne realmente parecido com Ele, faça o que Ele fez, ser a imagem dEle em semelhança. Qual é a imagem e semelhança? É só você descobrir, ler a Torá e ver os atributos de Deus, de misericórdia, até os atributos de severidade também, que é o momento de ser firme com relação a um julgamento, a enfrentar uma adversidade, mas o amor que tudo vence e que tudo supera, ok? A gente fica por aqui com mais esse programa e volta no próximo programa falando sobre a quarta, quinta e sexta aliá, ok? Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar estudando. Qualquer pergunta, mande para o papai vai estudar e vai tentar responder, ok? Shalom Aleichem, Leitraot.